Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sunnycast. Hoje a gente está aqui com uma dupla de especialistas do mercado de energia, a Islara e a Andy. A Islara, que é gestora de energia, e a Andy, que é especialista em price no mercado de energia. As duas formam uma dupla aí que desenvolve um trabalho com a Staff Educação. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Mercado Livre, conceitos básicos, mas também perguntas bem específicas voltadas para quem já está no Mercado Livre. Quem já está no mercado de energia, seja como investidor, seja como um agente, um integrador, um representante comercial e que está buscando novas oportunidades para desenvolver o mercado, para desenvolver sua carreira. Então, pessoal, obrigado aí pela visita, por estar aqui com a gente. Passar a bola aqui para vocês, só para vocês se apresentarem um pouquinho aí para o nosso público. Começando aqui pela Islara. Ai, gente, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Eu sou gestora de energia, como o Saulo bem apresentou. Junto com a Andy, nós temos a Staff Educação, que nós temos como objetivo levar conhecimento do setor de energia para integradores, para consumidores que querem aprender mais sobre o setor. E aí nós vamos falar hoje sobre o panorama do Mercado Livre, como é que nós estamos aí agora em 2024 e para os próximos anos também. Bom, meu nome é Andressa, né? Então eu fico com a parte de precificação de energia. A Staff, ela foi criada com o objetivo de trazer simplicidade para o Mercado Livre e com essa proximidade para todas as pessoas que têm vontade de entender mais sobre o mercado, tirar as dúvidas, porque o Mercado Livre ele é uma coisa que já é antiga, a gente vem aí mais de 20 anos de Mercado Livre, mas pra gente, para quem está no dia a dia ali, é uma coisa muito nova, né? Com a abertura de mercado agora em janeiro. Então, acaba sendo algo muito novo para o mercado como um todo, né? Então, a gente trouxe essa oportunidade de educação para facilitar o entendimento. Não, muito legal. O nosso mercado, né, pessoal, ele está mudando bastante, né? Ele está passando por mudanças regulatórias, está passando por um processo também que eu vejo como um processo educativo, né? Eu acho Sim. que o grande público, porque aqui vocês são as especialistas, né? Mas o grande público, donos de empresas, investidores que às vezes não investem ou não estão acostumados a investir em ativos de energia, eu acho que de uns 2 anos para cá, talvez um pouquinho mais, eles começaram a ter muito mais percepção do valor que o mercado de energia traz, né? Sim. Seja para investimento em usinas, para distribuição e geração distribuída, seja para o Mercado Livre, né? E como a Andy bem mesmo falou, acho que a gente está num momento para o Mercado Livre muito bacana, porque o mercado está se abrindo, a gente vê aí relatórios e números com a quantidade de empresas, né, que estão pedindo assim, a sua migração para o Mercado Livre. Então, a gente está vivendo um momento único, eu acho, no Brasil, de democratização, né, do consumo de energia. Nosso objetivo aqui com esses conteúdos que a gente gera é justamente trazer pessoas que fazem, que metem a mão na massa mesmo, como vocês, como a Sunny, para a gente poder conversar sobre as principais questões e aquelas dúvidas que às vezes não está ali muito nos relatórios, nos conteúdos que são divulgados, para todo mundo aqui enfim, conhecer mais do mercado e saber onde pode ganhar com isso, né? Sim, e o Mercado Livre tem muito isso. Tem muitas nuances que você só consegue ver quando você está dentro. Isso. Então, por mais que você saiba como é o Mercado Livre e tenha uma ideia, tem coisas que só vivendo na prática, no dia a dia, e tendo várias visões de vários estados, vários distribuidores, que você consegue, de fato, ter a atuação assim, verdadeira no Mercado Livre de energia. E é isso que você falou, né, Islara? O Brasil ele é um país continental, né? Então, a gente ainda vive um modelo, vou usar uma palavra forte aqui, meio atrasado, de que cada estado, às vezes o mesmo estado tem mais de uma concessão. Sim. O Mercado Livre ele tem uma regulação que ele está o tempo todo sendo revista, discutida e atualizada. Então, assim, dentro desse contexto, qual o panorama que vocês fazem hoje? Qual é o momento do Mercado Livre, falando especificamente do Mercado Livre na visão de vocês?
assim, no começo do ano, nós tivemos a abertura do Mercado Livre de Energia para todos os clientes do Grupo A. Antes, apenas clientes que tinham mais de 500 kW de demanda conseguia fazer a migração para o Mercado Livre de Energia. Hoje, você com 30 kW de demanda, você já consegue migrar para o Mercado Livre e muitas das vezes tem viabilidade para migrar, consegue ter uma economia legal, uma porcentagem de economia bem interessante. Então, isso abriu para os comercializadores, para gestores de energia, um leque de clientes muito grandes. Hoje, o mercadinho da nossa rua consegue migrar para o Mercado Livre de Energia. Uma academia do nosso bairro consegue migrar também para o Mercado Livre de Energia. Então, isso abriu um leque de oportunidades gigantesco. Você consegue chegar mais facilmente nesses clientes. Antes, você tinha que procurar clientes, fábricas muito grandes para poder migrar. Hoje, não. Hoje, dando uma volta no seu bairro, ali ao redor da sua empresa, você já consegue encontrar um cliente que pode migrar, que está apto para migrar para o Mercado Livre de Energia. Isso em dinheiro, falando assim, quando você fala assim, antes, até um ano e meio atrás, somente grandes fábricas poderiam entrar no Mercado Livre. E hoje a padaria, a academia pode entrar. Essa padaria, essa academia, ela gasta quanto de energia por mês em boleto mesmo, assim, em dinheiro? Olha, a partir de uns 10 mil reais de energia, o cliente ele já consegue, muitas vezes, migrar para o Mercado Livre de Energia e já tem uma viabilidade legal. Ah, isso aí, legal. Bom, então a gente vive um momento de abundância, né? Sim. Você pode falar isso, acho que o momento é bom. A gente traz o Mercado Livre, mas com uma liberdade do consumidor, tanto a liberdade como o conhecimento, né? Agora a gente vê que o acesso à informação ficou mais fácil. Então, o consumidor final, ele já tem um entendimento maior sobre o que é a conta de energia, que é coisa que a gente não tinha há 4, 5 anos atrás. E o Mercado Livre, ele traz isso de a livre escolha. Então, ele não traz só aquilo lá, você vai ter energia renovável só para você ter desconto na fatura. Não, ele traz o poder de sustentabilidade, ele traz o poder, por exemplo, para você se posicionar como um marketing, então você sai na frente. Isso é muito importante também para empresas que têm tanto cliente como fornecedor de fora, porque isso é um posicionamento, né? Por exemplo, se a minha energia ela é renovável, ela é verde, então quer dizer que eu tenho uma preocupação com o meu país. Sim. Então, a partir do momento que você se posiciona desse jeito para fora, então tem mais possibilidades de negócios. Legal isso que você falou, porque falando um pouquinho do trabalho que a gente executa na Sunny, a gente tem clientes que pegam na nossa plataforma as informações do impacto socioambiental que ele está gerando. Verdade. A plataforma da Sunny, ela entrega alguns indicadores que representam o impacto socioambiental que ele está gerando por consumir créditos de energia de fontes renováveis. Sim. O quanto que ele deixa de jogar gás carbônico na atmosfera, o que isso representa em indicadores de deslocamento, por exemplo. E eu vejo muitas empresas usando isso como um apelo de marketing, né? Como um selo verde. E também vejo, recentemente a gente conduziu aí a migração de uma fábrica de produtos automotivos aqui do Ceará, e que eles, para o Mercado Livre, e que eles fizeram questão de receber o certificado internacional, o I-REC. Sim. Porque eles exportam os produtos para a Europa, e o mercado europeu ele é muito mais maduro nesse aspecto e valoriza o fornecedor que já tem um I-REC ou que já tem um consumo mais consciente da energia, né? Com certeza. O Brasil está se encaminhando para isso, né? Então, assim, a gente hoje tem mais uma cobrança de fora para dentro do que dentro do país em si. Mas é isso que o Mercado Livre ele traz. Então, ele traz o acesso para você ter, por exemplo, a gente não falava de I-REC ano passado, né? Tipo, tão comum, assim. Hoje é muito simples. Você tem um I-REC, um inventário de carbono. O inventário de carbono, por exemplo, é quanto que você consumiu de carbono. Um programa descarboniza, né? Que é a descarbonização. É quanto que você, tendo aquela energia, tendo aquele contrato no Mercado Livre, que você vai deixar de produzir de carbono. Para aí você se posiciona. E eu acho que o próprio grande público, assim, os consumidores, eles valorizam mais isso, né? Então é uma estratégia bacana para as empresas se posicionarem dessa forma, né? Com certeza. Além de economizar. Com certeza. Além de reduzir o custo do consumo de energia, né? Com certeza, é verdade. Muito legal. Falando aqui, antes de entrar aqui em algumas perguntas que a gente separou,
Queria só que vocês falassem um pouco da Staff Educação, o que é que vocês fazem, qual é a proposta. Tô sabendo que tem um curso aí para entrar, para lançar, ou já está lançado. Fala para mim um pouquinho disso. Nós, como a gente comentou no começo, nós criamos a Staff justamente pensando em levar educação para o setor. Nós já abrimos algumas turmas anteriormente. Nós fechamos agora a primeira turma de mentoria no Mercado Livre de Energia, onde nós focamos exatamente na prática. A Andressa mostrou o que ela fazia na comercializadora de energia. Eu mostrei o que eu faço no meu dia a dia como gestora de energia. Então, justamente, nós mostramos para os nossos mentorandos como é o nosso dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, de verdade, nós mostramos para eles a mão na massa. Então, nossa mentoria, os nossos cursos, eles têm bem isso, do nosso dia a dia, da nossa prática. Legal. A gente via muito o curso de como vender energia no Mercado Livre, né? Então, a gente sentia aquela falta de, cara, é só venda de Mercado Livre? Não. O Mercado Livre tem vários setores, por exemplo, o trading. O trading é uma área que é muito forte no Mercado Livre. É de lá onde vem os preços da energia, né? Tem back-office, tem front-office, tem a gestão de energia. E é importante lembrar também que a gestão de energia é diferente da comercialização. Então, a gente pegou assim, cara, vamos montar um projeto onde a gente consiga abordar tudo do setor. Legal. Bom, para quem está assistindo a gente, todos os canais aí de contato com a Staff Educação vai estar no descritivo aí do vídeo. Depois vocês podem acessar lá e conversar aí com as meninas. Quem sabe aí pegar uma mentoria e se desenvolver nesse mercado que está sendo tão rico até para quem quer construir carreira, né? Sim, com certeza. E muito se aproveita da área de solar, tá? Então, você é integrador, você que é gestor de energia também na área de GD. Como eu fui muitos anos, eu era da GD e agora estou no Mercado Livre de Energia. Você consegue aproveitar muito do seu conhecimento e começar a atuar também no Mercado Livre de Energia. Isso é bacana, né, Islaro? Porque tem gente que já está a um passo de se desenvolver um pouquinho mais e trabalhar com algo a mais do que já vem trabalhando ali, que já está no mercado. Pô, muito legal. Inclusive, o mercado está muito carente desses profissionais, né? A gente acaba pensando assim, quem trabalha com geração distribuída tem que continuar ali focado na caixinha, mas não, o mercado está carente de profissionais que entendem como trabalhar com energia renovável junto com o faturamento em si. Sim, muito legal. Assim, aquela pergunta básica que eu acho que deve ser das primeiras dúvidas dos mentorandos de vocês. E para quem também tá acompanhando a gente aqui. De maneira simplificada, como é que funciona o processo de migração para o Mercado Livre? Pensem que vocês estariam explicando isso para um dono de uma empresa como essa que você comentou, de uma academia de bairro, de uma padaria. O que chega para esses empresários é que ele pode consumir uma energia de fonte renovável e economizar sem precisar fazer ali um dispêndio, um investimento, porque ele não muda o equipamento, ele não muda a estrutura de energia que ele já tem na empresa dele. Basicamente faz ali uma troca de fornecedor, talvez. Sim. Como é que funciona esse processo de migração? Olha, o processo de migração do Mercado Livre, ele é estritamente contratual. Então, ele deixa de comprar energia da distribuidora, vamos falar aqui no caso do Ceará, ele deixa de comprar energia da Enel e passa a comprar de uma comercializadora de energia. E ele pode escolher qual comercializadora ele vai querer para fornecer a energia dele. Isso ele vai, no caso, quem vai assessorar ele, né, a gestora de energia, muitas vezes, ou a própria comercializadora, vai mostrar as opções, as vantagens de comprar uma energia incentivada, 50, um incentivado a 100, uma Conv, e aí vai mostrar para ele todo o leque de informações e aí ele vai escolher qual comercializadora ele vai comprar essa energia. Normalmente, esse processo de imigração, ele demora, no mínimo, 6 meses, porque é o tempo mínimo que ele tem que avisar para a distribuidora que ele vai parar de comprar energia da distribuidora e vai para o Mercado Livre de Energia. Dependendo de como está o contrato dele com a distribuidora, esse tempo ele pode ser um pouquinho maior, tá? E durante esses 6 meses, existem alguns trâmites que precisam ser feitos.
Se o cliente, ele tem uma assessoria, ele tem uma gestão por trás, ele vai estar bem tranquilo. Basicamente, ele vai só assinar formulários, contratos, mas caso ele não tenha, aí o processo ele é mais complicado, né? Então, até fazendo essa diferenciação, o que é uma comercializadora e o que é uma gestora? A comercializadora de energia é quem, de fato, tem o ativo de geração e ele vende a energia para consumidores. A gestora de energia é quem cuida de todo o processo de migração do cliente e do pós-migração também. Porque após a migração do cliente, é como a GD. Precisa ficar acompanhando a fatura de energia para saber se a distribuidora ainda está colocando lá o desconto correto, caso ele esteja comprando energia incentivada, porque quando ele migra, ele continua pagando o fio ainda para a distribuidora, TUG e demanda, saber se está tudo ok. Também saber se está tudo ok com as notas fiscais da comercializadora, da compra de energia, porque erros podem acontecer. Então, também tem que ficar de olho para saber se está tudo certinho de todos os lados. Então, ou seja, a gestora, ela faz todo o acompanhamento para o cliente, deixa ele tranquilo. É igual o trabalho que a Sani faz, né? Então, deixa ele tranquilo, só manda para ele o boleto lá de pagamento, tá tudo ok, validei, tá tudo certo. Já a comercializadora, às vezes, ela pode ter a gestão, como também pode não ter, tá? Então, aí durante esse processo de 6 meses, o cliente, ele tem algumas coisas para fazer, que no caso, se ele tiver uma gestão, ele tá bem tranquilo, então, pro lado dele já fica mais ok. Sabe qual é a pergunta que a gente mais recebe durante o processo de negociação com os clientes? É assim, na hora que eu migrar para o Mercado Livre de Energia, eu corro o risco de ficar sem energia, porque agora eu não estou mais comprando energia da concessionária, estou agora comprando energia de uma comercializadora que, enfim, para o modelo brasileiro, a concessionária ela existe desde que você, desde que você fundou sua empresa, né? Então, quando chega uma comercializadora, é um relacionamento novo, uma empresa privada, tem essa insegurança, né? Como é que vocês responderiam isso assim, bem no básico, tá? Bom, é importante lembrar que o transporte da energia a gente divide em 3, né? Transmissão, distribuição e a comercialização. A comercialização é a energia de fato. A distribuição e a transmissão, elas continuam com a comercializadora. Então, a única coisa que vai diferenciar é de onde você está puxando a energia, ou seja, de onde você está adquirindo a energia. Nesse caso, se você continuar com a distribuidora, você vai estar comprando energia convencional, a distribuidora, e se você tiver com a comercializadora, você vai estar comprando com a comercializadora. Então, colocando nomes, é como se fosse assim, eu posso comprar a energia, né, de uma empresa, mas quem faz essa energia chegar até o meu endereço continua sendo de responsabilidade a Enel, a concessionária de energia do Estado, Sim, isso, né? Isso. Até por isso você ainda continua pagando o fio para a distribuidora. Então, quando o cliente ele migra para o Mercado Livre de Energia, vamos dizer que ele passa a receber, em vez de uma fatura 3, ele pode receber a fatura da gestora, se ele tiver uma gestora de energia, ele vai receber a fatura da comercializadora e vai receber a fatura da distribuidora de energia. Então, uma vai ser o fio, outra vai ser a energia e outra vai ser a gestão por todos os serviços, né, que a gestora vai oferecer para o cliente. Então, em outras palavras, mas falando a mesma coisa que você disse, são 3 boletos, mas a somatória é mais econômica do que o boleto só da concessionária. Com certeza. Não, então, isso é verdade. Tem um pagamento para quem está vendendo a energia, tem um pagamento para quem está recolhendo os impostos, né? Quando você fala o fio, são os impostos que a concessionária recolhe, e tem um pagamento para quem está assessorando essa empresa e gerindo tudo isso, porque não é muito interessante, principalmente para uma empresa de médio porte ou de pequeno porte, que agora pode migrar para o Mercado Livre, ter que contratar alguém para internalizar e ter um especialista na sua equipe, isso não precisa, né? A gestora ela vem justamente para poder prestar essa assessoria, e mesmo pagando a gestão, você ainda tem de fato economia real no fim do dia, né? Não é que não tem uma jogadinha não tem pegadinha na história, né?
todo esse processo, ele no fim das contas gera, aí é difícil a gente ficar falando de percentuais porque o mercado oscila bastante, mas gera ali uma economia relevante para quem está pagando ali a energia, né? Trazendo um pouco para a área de precificação, né, a gestão ela é um ponto muito importante no preço da energia final, porque assim tem alguns contratos que quando você entra no Mercado Livre, você tem a livre negociação, então você vai poder negociar não só com a primeira proposta que te aparece, mas com outra proposta. Então você acaba comparando os preços, mas você tem que prestar atenção no valor da gestão e o que é que aquela gestão ela tem tanto de referência como de qualidade, né? Porque isso vai impactar muito no serviço. Por exemplo, você vai ter 2 preços. O preço mais barato nem sempre ele vai ser o melhor para você, porque esse serviço da gestão ele é muito importante para o cliente, porque é algo novo, é algo que a gente tem pouco track record, né? Com certeza. É bom até falar essa questão de preço de energia, porque existem diferentes fontes de energia, tá? Ela pode te oferecer, como nós falamos, o cliente ainda continua pagando o fio para a distribuidora e a depender da energia que o cliente compra, ele pode ter um desconto nesse fio que ele paga para a distribuidora. Esse desconto, ele pode ser de 50%, 80% ou 100%. Então, ou seja, se ele tem um desconto na TUG e também na demanda, consequentemente ele tem um preço de energia um pouquinho mais elevado, mas acaba compensando porque ele tem esse desconto. Mas já se ele compra uma energia convencional, ele não vai ter esse desconto, mas em compensação ele vai ter um preço mais abaixo. Então, sempre tem que analisar e saber qual a energia que esse cliente está comprando. Entendi. Então, assim, imagine que um integrador esteja assistindo agora esse episódio. Ou seja, ele já trabalha no setor. Ele trabalha montando ali projetos, usinas, seja para pessoa física, usina de locação. Como é que ele começa a trabalhar no Mercado Livre? Se ele quiser, assim, quero expandir meu portfólio de serviço e produto, como é que eu começo a trabalhar no Mercado Livre? Bom, a primeira porta de entrada é ele fazer parceria com alguma comercializadora, né? Por exemplo, a gente tem várias comercializadoras conhecidas, inclusive a gente disponibiliza uma lista de comercializadoras no nosso curso, né? E ele vai encontrar a que mais se adequa ao perfil dele. Então, a que mais oferece benefícios. Por exemplo, tem um programa de recorrência também. Então, é algo que você não ganha só pelo projeto executado, por exemplo. Não ganha só pelo contrato fechado, mas você também tem uma recorrência de acordo com a quantidade de clientes que você traz. Então, ele entra em contato com alguma comercializadora, verifica qual é a melhor para o perfil dele e fecha parceria com essa comercializadora. Através daí, ele vai fazer o trabalho só de encontrar o cliente e falar, olha, você tem interesse em conhecer mais sobre o Mercado Livre? E a partir disso, as comercializadoras elas oferecem todo esse suporte de ir até o cliente, apresentar o que é o Mercado Livre, fazer todo o trâmite de contratação e fazer o pós-venda. Então, o pós-venda fica todo com a parte da comercializadora. Cara, eu vou comentar aqui, porque eu acho que é um caso prático. Eu não vou falar o nome do cliente, mas a gente na Sani faz gestão de usinas. E hoje a gente está com uma carteira de mais de 320 usinas sob gestão, chega a mais de 140 megawatts sob gestão. E a gente já pegou casos em que a empresa ela é do grupo A e ela tem uma usina própria, remota, não é aquela usina que está no telhado da empresa, fornecendo esses créditos de energia para a economia. Ele está consumindo a própria energia. E a gente faz um trabalho que eu chamo de retrofit da usina, que é desconectar essa usina que está fornecendo os créditos para a própria empresa e oferecer esses créditos para outros consumidores de baixa tensão e pegar essa empresa que está no grupo A e migrar para o Mercado Livre, porque do ponto de vista de rentabilidade financeira, a economia que essa empresa que tinha sua própria usina no Mercado Livre, somado à rentabilidade da usina que deixa de de economizar energia nessa empresa e passa a oferecer esses créditos para outras empresas de baixa tensão, que é onde a Sani faz a gestão, a rentabilidade somada com essa economia financeiramente é muito mais interessante do que você
simplesmente receber a energia da sua própria usina, sendo o grupo A. Sim. Porque é um jogo de tarifas, né? A baixa tensão tem uma tarifa, o grupo A tem uma tarifa mais baixa. Vocês já viram isso? Sim, já fiz muito isso, inclusive. É um trabalho de gestão, né? Porque você identifica o momento em que você pode oferecer para o cliente uma rentabilidade ainda maior. Porque na época que ele fez aquela usina, ele ainda não podia entrar no mercado livre de energia, por exemplo. É verdade. Muita gente fez usina antes da mudança de lei, né? Então, é uma ideia, um insight muito bom você colocar essa unidade no mercado livre de energia e locar essa usina, dar essa rentabilidade aí para o cliente, até mesmo através da SANI, onde ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então, deixa toda essa papelada, toda essa burocracia aí para a SANI fazer a gestão e aí ele consegue ter esse ganho aí dos dois lados. É uma ideia muito boa e que a gente tem feito bastante, inclusive. Pensando também nas unidades, que às vezes são optante B, que não podem mais receber essa energia, né, das usinas remotas. Então, sair do optante B e ir para o grupo A, migrar, né, fazer essa migração e a usina de locação colocar aí para fazer a usina que antes era de alto consumo e colocar para locação. Dentro desse contexto, se fala muito hoje no mercado sobre autoprodução. Então, assim, partindo de um conceito muito básico, explica assim, o que é a autoprodução? Eu vou explicar bem de uma forma bem simples. É quem tem GD mais Mercado Livre. É quem pode ter a instalação da placa solar com o Mercado Livre, né? Então, ele vai poder ter essas duas modalidades e é um conceito que a gente acha que vai crescer bastante, tanto esse ano como daqui para frente, né? Por quê? Porque a gente vê que a GD ela cresceu muito no mercado de 2019 para cá. A gente veio uma crescente muito grande e não vai diminuir, né? Assim, vai continuar estável. E a autoprodução, ela traz muitos benefícios para o cliente, porque tem muita gente que acha que se você tiver GD, você é concorrente do Mercado Livre, ou que um não pode ter o outro. Pelo contrário, por exemplo, tem empresas, por exemplo, que elas só conseguem instalar a placa em metade do terreno, e aí fica outra metade do terreno sem poder instalar a placa. Ou tem empresas que, mesmo com o projeto, não abate todo o percentual de energia. Então, aí você traz as duas modalidades para somar. Então, por exemplo, tem projetos enormes, assim, que você traz a viabilidade tanto da GD, a geração de energia, com o Mercado Livre. A autoprodução, ela é um mundo, né? Então, a gente precisaria ficar aqui muitas horas. Seria um novo episódio só para isso, né? Para falar sobre isso. Pode acontecer também. Sim. Pode chamar que nós mesmo. Mas, assim, falando de forma bem simples, basicamente é isso. Você tem uma usina solar e você consegue colocar ela para gerar energia no Mercado Livre, se tornar um autoprodutor. Esse processo ele é um pouco mais burocrático, digamos assim, do que um da GD, né? Você precisa homologar o projeto novamente, você tem duas opções, você pode tanto injetar na rede, como você também pode não injetar na rede, né? Se você tiver, por exemplo, no seu telhado, você pode optar por um zero grid. Então, as possibilidades, elas são imensas. Então, não é porque o cliente tem GD que ele não pode ir para o Mercado Livre. Então, a gente até fala, se você tem um cliente na sua carteira que tem geração distribuída no telhado e não abate 100% da conta de energia dele, pensa em colocar aí o Mercado Livre para ele, trazer essas duas soluções, porque sendo viável, sendo interessante, isso vai trazer uma rentabilidade muito grande para o cliente. A autoprodução é um mundo, né? Inclusive, a maior oportunidade que tem nisso é você trazer projetos que já nascem nos dois, né? Então, você já realiza o projeto com GD mais o Mercado Livre. Então, acho que é uma oportunidade. Interessante. Agora, assim, energia solar e Mercado Livre, eles são concorrentes? Jamais. Jamais, né? Pelo contrário, eles são complementares, né? Assim, muitas empresas que já têm a carteira de cliente, elas acabam ficando com os clientes parados por eles não conseguirem oferecer solução. Por exemplo, tem clientes que não fecham com a empresa de energia solar porque eles não têm financiamento, não têm crédito no mercado e não conseguem trazer isso. Quando você traz para o Mercado Livre, você não precisa de investimento de primeira. Então, assim, é um processo que é fácil de acontecer.
por questões de financeiras. Então, você acaba conseguindo ter 2 produtos para oferecer. Tá, já que você não conseguiu fechar com solar, você entra para o Mercado Livre. Da mesma forma de terreno também. Total. Muitas vezes o cliente, ele tem um local que é alugado, então ele pode fazer um contrato no Mercado Livre visando o tempo de contrato que ele vai ficar nesse empreendimento. Caso ele, como a gente falou, não tenha financiamento, o Mercado Livre também é uma ótima opção. Então, nós falamos assim, grande parte dos nossos mentorandos, eles são integradores. Então, nós falamos assim, cara, vocês estão na melhor posição possível, porque vocês têm acesso aos clientes. Vocês têm, com certeza, o integrador vai ter na carteira dele um cliente que ele não conseguiu fechar por algum desses motivos. É verdade. Então, retorna nesse cliente, oferece o Mercado Livre para ele. Às vezes é um cliente que é mais conservador, não quer fazer um investimento tão grande. Vamos colocar aqui o Mercado Livre, você vai economizando durante aqui 3, 4, 5 anos, e aí você consegue já dar uma entrada no seu sistema, se for do interesse dele. Muitos clientes, eles querem ter as placas solares, e aí você já consegue ter aí esse cash para você fazer um investimento. É justamente essa chave, né? Ele já tem a base de dados, ele já tem os clientes. Eles só não estão conseguindo verificar essa possibilidade de oferecer 2 serviços. Quais são, assim, entrando um pouco mais no que vocês fazem como mentoria, né? O que é mais recorrente nas dúvidas dos mentorados? Assim que eles chegam e começam a fazer aí o trabalho com vocês, assim, qual é a pergunta mais comum de acontecer, principalmente quem está começando aí a fazer um trabalho de mentoria com vocês? Eu acho que a mais comum é como começar e como fazer essa parceria, colaboração com alguma comercializadora. Sim. Tem outra até que eu coloco, que eu acho que é o que mais chega pra gente, que é: eu tenho uma usina solar, eu posso colocar ela no Mercado Livre? Posso comercializar a energia do Livre? Então, são essas perguntas. Não, teve uma também que vieram com 3 usinas de 75. Falando, eu tenho 3 usinas, eu quero vender energia no Mercado Livre. Esse é um ponto muito importante, porque assim, não é só porque você tem um projeto, você tem uma usina que você consegue vender energia no Mercado Livre, né? Mas me fala mais disso, assim, porque na cabeça do leigo, né? Ele acha que, poxa, ele já está gerando energia, se o Mercado Livre compra energia para vender, ele poderia ser ali um fornecedor para o Mercado Livre, sem querer criar muito rótulo, mas qual é o cenário que, se vocês quiserem dar um exemplo, qual é o cenário que valeria a pena você vender para o Mercado Livre a energia da sua usina? Para você vender energia no Mercado Livre, você precisa ter uma usina muito grande. Então, é aí onde entram as comercializadoras, né? As comercializadoras, elas têm o potencial, não necessariamente elas precisam gerar energia. Elas pagam uma taxa CCE para elas poderem comercializar energia, mas não necessariamente elas precisam ter parques de geração. Mas, por exemplo, a comercializadora que ela tem uma previsibilidade de energia é porque ela tem parques de geração. Então, aí a gente entra com uma usina muito grande, porque ela consegue ter esse know-how para vender energia. Né? E o que é muito grande? Assim, me dá um parâmetro. Que você falou de 75 kW, né? É a usina micro, é pequena, não é relevante. Quando que um projeto de geração para o Mercado Livre passa a ser no FIT? Assim, pensando no ponto de vista de comercialização de energia, você precisa ter muitos megas, 500 megas aí para você vender energia, para você ser uma comercializadora. Porque você precisa abrir uma comercializadora, também você precisa comprovar que você tem um crédito um lastro financeiro, né? Então, tendo essas usinas aí de geração, o que esse integrador, o que esse consumidor poderia fazer? Já tem um cliente em mente para vender essa energia como uma autoprodução de energia, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma usina de 75, enfim, seja qual for a potência. Pensar em comercializar energia assim no âmbito do Mercado Livre é complicado porque é uma usina muito pequena, ele não teria, digamos assim, competitividade, ele não conseguiria oferecer um preço legal. Né? Não teria uma escala de Aí ele poderia identificar aqui um cliente
assim, aquele cliente ali, aquela academia, eu posso oferecer uma autoprodução para ela, aquela padaria, e fazer uma autoprodução via consórcio, via arrendamento, muito parecido com o que nós vemos na GD, e oferecer energia para esses clientes específicos. Mas, no caso, seriam para poucos clientes, mas comercializar no âmbito geral já seria mais difícil, sabe? Assim, no mercado aberto, né? Sim. Eu tenho percebido, assim, pelo dia a dia, que o integrador, ele vem numa sequência de educar o público a consumir a própria energia, e isso naturalmente começou com simplesmente montar ali sua placa solar no seu telhado, na sua casa, né? Começou com isso. E hoje existe, acho que, muito mais possibilidades no mercado para o integrador fazer projetos maiores, mais relevantes, voltados para locação, seja GD, seja de outro formato. Quem chega para ter essas todas mentorias, assessorias com vocês, já tem essa percepção? Já percebe que existe realmente um desenvolvimento no mercado e que o mercado está sendo mais atrativo para esse integrador aumentar o ticket do projeto dele? Como é que você está vendo assim, hoje o panorama desse integrador? Com a 14.300, né, ela mexeu que a lei que regulariza o marco legal. Tem um negócio de GD1, GD2, né? Criou-se um estigma, né? Criou-se estigma ano passado. Mas a gente não tem como negar que a 14.300, ela movimentou todo o mercado de energia, né? Então, assim, não só quem realmente trabalhava de frente com geração distribuída, mas como a distribuidora por dentro, então ela teve que se adequar. Então, ela acabou afetando todo o mercado de energia. Então, dentro dessa mudança de regulação, ela trouxe outras visões para quem está ali na linha de frente. Então, a gente traz muito o conceito de... Acabou de ser... empresas que vendem energia solar. Hoje, obrigatoriamente, você tem que ser uma empresa que vende soluções energéticas, porque tem cliente seu que não vai querer energia solar. Sim. Por vários fatores. Sim. Então, assim, e isso é uma preparação para daqui a 5 anos, por exemplo. Porque a gente está vendo que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está trazendo muita novidade, muita tecnologia. Então, assim, a gente vê também o desenvolvimento de carros elétricos. Sim. Então, o consumo de energia como um todo está aumentando, né? Porque só em pensar que tudo que hoje consome combustível fóssil, gasolina, etc., e que a tendência é crescer para o consumo de energia, é uma transição de matriz gigantesca. Sim. Né? Então, pensa, hoje com um contrato do Mercado Livre, você consegue adicionar um totem de carregamento. Agora, imagina daqui a 5 anos como que vai ser com você com um carro elétrico, você com uma casa com energia renovável, então você vai precisar ter tudo isso integrado no mesmo modelo. Então, a partir do momento que traz essa facilidade de você ter tudo integrado numa mesma fatura, então ajuda bastante para o cliente final. Sim, então o integrador tem que se atualizar, né? Sim, é verdade. Eu vejo que tem muito integrador que ainda está relutante em se adaptar às mudanças. Sim. Tá? Porque o Mercado Livre de Energia, ele é mais uma solução que o integrador ele pode trazer para os clientes dele. Jamais vão ser concorrentes. É claro que o integrador ele vai prezar por colocar energia solar, é o negócio principal dele. Sim. Mas não esquecer que ele pode integrar as duas soluções, ou caso um não for viável, nós temos o outro. Então, pensar em aumentar o leque dele de soluções, até porque a gente sabe que a solar vem passando por tempos difíceis. Não focar só na instalação do sistema solar, focar na gestão. Sim. Focar em fazer essa gestão do cliente. Né? No pós. Porque tem muitas usinas aí de clientes que são jogadas ao léu. Sim, tem gente que é só EPCista. Sim. Poderia se especializar para trazer mais serviço para os clientes. A própria carteira dele tem demandas que ele poderia atender. É isso que você está buscando falar, né? Justamente. Inclusive, eu tenho um caso de um cliente que ele já tinha GD, já tinha placa solar. E ele entrou para o Mercado Livre, independente do preço, o preço estava muito alto, mas ele entrou para o Mercado Livre porque ele precisava só do selo. E com a solar ele não tinha esse selo. Então ele entrou, assim, mesmo já tendo a solar, o preço ficando alto, ele entrou porque ele precisava do selo para fechar com o cliente. Sim, sim. Quando a lei estava em vias de ser
aprovada e estava em discussão lá em Brasília, o que a gente ouvia era muito alarde, né? Muito, ai meu Deus, acabou com o setor, não vale mais a pena investir nisso, o GD2 não vai ser viável mais e etc. Eu não sou cético, mas já tem 7 anos que a gente está trabalhando nesse setor e sabe que todo momento de amadurecimento ele passa por situações de, eu não diria uma crise, mas situações de dúvida, né? Eu acho que hoje a 14300 ela trouxe, acho que primeira coisa, segurança jurídica para o investidor. Antes da 14300, quem tinha usina operava isso com base em resoluções da ANEEL. E era uma autorização, mas era muito mais frágil, né? Uma resolução ela pode mudar numa canetada ali de um diretor da agência. E agora que é lei, e foi uma lei bastante discutida, né? Foram 3 anos de discussão da 14300 para ela ser validada, ela trouxe uma segurança jurídica muito boa para quem quer entrar no setor. Mas, além disso, aconteceu uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é a redução do CAPEX de construção de usinas, né? Bastante. Então, hoje a SANY ela recebe muitas usinas de GD2 com o investidor, cara, super satisfeito, porque o custo para montar a usina reduziu e por mais que a tributação tenha aumentado, a viabilidade econômica ela permanece muito boa ainda, né? Vocês percebem isso também? Sim, eu já vi que em muitos estados do Brasil praticamente não teve diferença. Porque muitos deles, às vezes, têm isenção de ICMS. Equilibrou, né? Isenção de ICMS, às vezes o FIUB ele não é tão relevante. Essa questão também da redução dos preços impactou muito. Então, eu vejo que a 14300, ela foi boa no âmbito de educar o setor. Porque Perfeito. Antes... Colocar regras, né? Antes eu via que os integradores, eles tinham lá uma proposta fixa e saía emitindo para todo mundo, não estudava de fato o que é uma tarifa de energia, o que é uma isenção de ICMS, isenção total, isenção parcial, não via as possibilidades, se era melhor, por exemplo, o cliente ser azul, se é melhor o cliente ser verde. Então eu vi que com a 14300, os integradores tiveram sim que estudar. Pegar a resolução, pegar as tarifas e, de fato, estudar e entender o que é aquilo, fazer um cálculo de verdade. Então, isso para o nosso setor foi bom, tá? Porque eles aprenderam que, de fato, é o mercado e que é um mercado sério e que é um mercado que você precisa estudar para apresentar viabilidades verdadeiras para o cliente. Isso vendo agora do ponto de vista do investidor, né? Do ponto de vista de EPCista, do ponto de vista de integrador, do ponto de vista de consumidor. Então, isso serviu para dar um educado em todo mundo. E a energia, né, ela é uma infraestrutura de base. Então, você tem que pensar sempre na energia como algo de médio e longo prazo. Trazendo para a autoprodução, então, você tem que pensar sempre em projetos de autoprodução para médio e longo prazo. E o Mercado Livre, a regulação dele, ela já é mais estruturada do que a própria EGD. A gente tem resolução do Mercado Livre de 96. Isso é verdade. Então, a gente já tem aquela segurança jurídica maior do que a gente já estava trabalhando com o GD. Com certeza. Eu acho que assim, para fazer um ramp-up aqui final e caminhar para o encerramento, são muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo são muitas complexidades e são muitas variáveis, né? Então, acho que é como a Islara falou, assim, o mercado ele está crescendo, está se desenvolvendo, está se transformando, mas é preciso estudar mais, é preciso procurar gente que saiba ensinar, acompanhar, mentorar, fazer esse trabalho aí que vocês estão fazendo, que é muito legal, porque a oportunidade tem, né? Eu ainda vejo como um oceano azul, assim, eu ainda vejo que esse é o momento certo para você se capacitar, para você continuar atuando nesse mercado, que por um lado é super positivo, porque acho que tinham poucas barreiras de entradas no passado, né? Acho que trabalhar no mercado solar, principalmente, já foi muito mais fácil para você começar. Era mais simples, né? Você comprava equipamento, instalava e estava funcionando. E agora, para quem quer sobreviver e continuar evoluindo, precisa realmente sentar, procurar especialistas, pessoas que botam a mão na massa e se capacitar. Eu acho que essa é a proposta da Staff também. Eu brinco que quem trabalha com energia nunca para de estudar.
Sim. Nunca vai parar. Se você quiser continuar no setor de energia, você nunca vai parar de estudar. Sim. A gente tinha a RN1000, agora nós temos a Lei 14.300, agora nós temos o Mercado Livre de Energia, nós temos agora novas possibilidades de tecnologia como armazenamento, como Sim. zero grid, nós vamos ter também agora uma onda muito grande de carregador elétrico. Posteriormente, daqui a alguns anos, nós vamos ter a abertura para as unidades do Grupo B. Então, quem trabalha com energia tem que ter essa mente também que sempre vai ter que estar se especializando, porque senão acaba ficando para trás. E é uma coisa gostosa, né? Sempre tem novidade, sempre atualização. Sempre tem emoção, né? Nossa, é o setor que mais tem emoção no Brasil, tá? Isso é verdade. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Sunnycast. Eu agradeço demais aí a Islara, a Andy que vieram hoje. Acho que a gente vem juntos construindo aí o que é essa educação do mercado, esse desenvolvimento. E eu sempre falo isso, assim, procurem aqueles que fazem, aqueles que realmente executam o que falam, porque da mesma maneira que a gente está vendo aqui essa oportunidade de educar o mercado, também tem muita gente que vê a oportunidade de fazer a mesma coisa, mas só faz o by the book, né? Só coloca ali o que está no livro. Eu acho que quem faz como vocês, quem faz como a Sunny, tem um algo a mais, que é a prática, né? E isso faz o diferencial. Pessoal, agradeço demais aí. A gente que agradece. Palavras finais. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar com a Sunny, que são nossos parceiros aí. Foi um prazer muito grande estar aqui. Foi um prazer. Pessoal, então ficamos por aqui e até a próxima.